Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Tudo bem com você? Amém? Louvado seja Deus. Vamos pegar nossa Bíblia, vamos abrir lá nos Salmos. Lá nos Salmos. Salmo 73. Amados, entre os louvores que foi cantado ao Senhor aqui, a gente cantou Guarda o Contato, e é uma coisa muito importante que a gente não pode desprezar. A gente precisa ter esse cuidado, guardar o contato, não perder a visão do chamado que Deus Ele fez para cada um de nós. E quando a gente fala chamado, não é simplesmente o chamado de algo referente a fazer a obra na igreja, mas o chamado para a salvação eterna. Então Deus te chamou desse mundo, chamou a mim desse mundo, para que nós pudéssemos ser salvos por Jesus Cristo. E é importante a gente guardar esse contato, guardar nossa vida com Deus como um tesouro precioso. A gente guardar a nossa comunhão com o Senhor como um bem precioso. Porque dura coisa é a gente se ver em situações de afastamento da presença de Deus. E esse salmo, ele fala algo mais ou menos assim. Salmo 73, eu quero ler com você os versos 1, 2 e 3. E depois do 13 ao 17. Então, 1, 2 e 3 do Salmo 73 diz assim: verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse, para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Verso 13 diz assim: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos seus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Até que entrei no santuário de Deus. Amém? Diga assim comigo: até que entrei no santuário de Deus. A gente vê um salmo que ele me parece ter duas partes. Uma dessa aflição do salmista e a outra da vitória que Deus deu a esse salmista. O livro de Salmos, ele é uma coletânea de poemas do povo de Deus. São poemas de louvor, de adoração a Deus. E o título dos Salmos significa mesmo louvores. E
o livro de Salmos, ele tem vários autores, vários salmistas compuseram e transformou-se nessa coletânea que é considerado o hino de Israel. E nós vemos em outros livros da Bíblia, Deus falando com o povo. No livro dos Salmos, é o homem que fala com Deus. O homem fala com Deus expressando sua adoração, sua gratidão, seu louvor, muitas das vezes sua aflição, seus sofrimentos. A gente vê o homem expressando as demandas da sua alma para Deus. E aqui não é diferente, a gente vai ver alguém, um salmista, ele falando para Deus, explicando o que lhe aconteceu e louvando e exaltando a Deus por meio desse salmo. Então, queridos, a palavra de Deus, ela vai falar aqui. Um homem chamado Asaf, um homem que ele encontrou-se perturbado a princípio, mas que no final ele encontra a paz. Mas por que tudo isso? A gente vai ver aqui, quando ele diz, verdadeiramente bom é Deus para com os limpos de coração, ele está aqui já agradecendo a Deus, já entendendo os mistérios de Deus, e já grato ao Senhor. E ele vai dizer, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Por quê? Porque ele começou a olhar para o mundo. Crente, não olhe para o mundo. A tua visão e o teu foco é Deus. Porque daqui, ele já te chamou e já te escolheu, já te separou. Então, que comunhão temos nós com o mundo? Que comunhão tem a luz com as trevas? Mas esse homem chamado Asaf, ele começa a olhar para o mundo, para as pessoas que não temiam a Deus, para os ímpios, para aquelas pessoas que zombavam de Deus, e tudo ia bem na vida deles. E ele começou a se perturbar. Por que isso acontece? Por que eles se dão bem e o povo de Deus, muitas das vezes, está em aflição, está em sofrimento? E ele começa a falar sobre a prosperidade do povo ímpio. Ele começa a falar e ele começa a observar a prosperidade desse povo, começa a ver que era um povo que tinha saúde, era um povo que falava e todas as pessoas atentavam para as palavras deles, quer dizer, tinha valor tudo que era falado, que os ímpios falavam. E talvez ele estivesse passando por um momento não muito bom na vida dele, e ele começa a fazer comparação. Talvez ele estivesse até doente, quem sabe? Talvez a situação nas questões da financeira, e, enfim, não estava tão bem. Talvez ele falava e tinha pessoas que não davam atenção para o que ele falava. Não sei. Mas a verdade é que ele começou a colocar o olho nos ímpios. Não tire seus olhos de Deus. Alguém, um discípulo de Jesus mais precisamente, tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Asaf começou a tirar os olhos de Deus. E começou o seu declínio. Não tire os olhos de Deus. Não tire o seu foco. Não perca ele. Permaneça olhando para Cristo. Ainda que tudo estiver desabando ao seu redor, olhe para Deus.
permaneça olhando para ele. E ele aqui começa a olhar toda essa prosperidade, todo esse bem-estar do ímpio, daquele que não temia a Deus, e ele vai começando a remoer aquilo dentro dele, e em vez de ele dar sequência à sua vida com Deus, o seu trabalho que ele tinha com o Senhor, não, ele começa a olhar para o mundo, ele começa a olhar para o que não convém, para o que não devia, para o que não lhes dizia respeito. E ele começa a nascer dentro dele um sentimento. Como diz aqui, verso 3, pois eu tinha inveja dos soberbos. Ele começou a sentir inveja, um sentimento que começou a corroer o coração de Asaf, um sentimento que começou a fazer parte do coração dele, da vida dele. E a partir desse sentimento, começou a vir outros sentimentos. Como diz a palavra, né? Um abismo chama outro abismo. Quer dizer, ele começou a sentir inveja. Primeiro, ele tirou o olho de Deus e colocou o olho no mundo. Começou a ter inveja. E da inveja, partiu então para a revolta. Porque a gente vai ver aqui no verso 13, que diz assim, na verdade que é em vão que eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Então, quer dizer, ele deixou entrar um sentimento de inveja. Esse sentimento de inveja foi se remoendo dentro dele. Dali a pouco, ele já estava com uma revolta no coração dele. Uma revolta pelo próprio Deus. Uma revolta pelas pessoas ao redor dele. Ele já começou a ficar revoltado. Poxa vida, eles têm saúde, eu não tenho. Tudo para eles vai bem, e para mim, eu estou sendo afligido. Então, é em vão eu estar aqui. Então, é em vão fazer as coisas para Deus. E muitas das vezes, a pessoa pode acabar entrando numa cilada como essa, irmãos. Do que adianta eu estar na igreja? Não adianta nada eu estar lá. Não adianta nada eu ir para lá. Do que adianta eu guardar minha inocência, minha pureza, santidade diante de Deus? Se as outras pessoas fazem tudo errado e tudo vai bem para elas. Alguma coisa está errada. Ele começou a ficar pensando assim, como se diz, Deus, como se no coração dele tivesse nascendo um sentimento de que Deus era injusto, de que Deus estava errado. Olha só a que ponto, a partir do momento que a pessoa tira os seus olhos de Deus, que ela deixa de guardar o seu contato com Deus, e ela começa a olhar para o mundo. Ela começa, a botar reparo em outras coisas. Os olhos dela começam a brilhar para outras coisas. O teu olhar tem que ser para Cristo. Ele tem que brilhar para Cristo. Teu coração é de Deus. E você não pode deixar de crer e permanecer nele. E aí ele vai dizer, se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Ou seja, ele está dizendo, se eu fosse escrever ou falar para as pessoas, quando eu estava sentindo o que eu estava sentindo, eu ia fazer muitos se perderem. Porque ele mesmo reconhece, depois que ele entra no santuário de Deus, que ele estava perecendo, que ele estava se deixando levar pela inveja, ele já estava pela revolta, ele já estava perturbado. E se ele falasse ao povo da maneira como ele estava, ele ia pôr o povo a se perder. E aí ele vai dizer assim, quando pensava, verso 16,
em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Então a gente vê um salmista que ele estava perturbado por sentimentos danosos que estava afligindo o seu coração, que estava doendo na sua alma, porque ele estava tirando o foco do seu propósito, daquilo ao qual Deus chamou ele. Agora, quem era esse homem? Quem que era Asaf? Asaf, ele era um levita. E levita vem da tribo de Levi. E a tribo de Levi foi uma tribo escolhida por Deus para servir a Deus no templo, para o serviço de Deus. A herança do povo levita é o próprio Deus, não é terra, não é coisa desse mundo. A tua herança, a tua recompensa não está aqui, não é o mundo, é Deus. Porque Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te salvou. Glória a Ele. E não tiremos o foco dEle. E esse homem, ele era um levita. Um homem separado para o serviço do Senhor, para estar servindo na casa do Senhor. Ele era um homem que foi escolhido por Deus para estar perante a Arca da Aliança. E o que significa a Arca da Aliança? A Arca da Aliança significa a própria presença de Deus. Ele foi chamado para servir, para ministrar diante da presença de Deus. Como diz aqui em Crônicas, segundo Crônicas, se não me engano, primeiro Crônicas. Em 1 Crônicas 16, verso 4, diz assim: E pôs perante a arca do Senhor alguns levitas por ministros, e isso para recordarem, louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo depois dele. Aí continua, Jeiel e Semiramote, e Jeiel, e Matitias, e Eliabe, e Benaía, e Obed-edom, e Jeiel com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Ele era levita, foi chamado para ministrar perante a presença de Deus, era chefe daqueles que ministravam ali na presença de Deus. Ele era um chefe dos levitas. Ele louvava a Deus, compunha salmos, e ele era instrumentista. E tudo isso, todos os seus dons, era para a glória de Deus, era para o serviço de Deus. Aquele homem, ele tinha sido chamado para Deus, para servir Deus. Ele era de Deus. Ele tinha a coisa mais linda e preciosa e honrosa que alguém pode ter nesse mundo. Mas ele começou a desprezar tudo isso. Por causa de quê? Porque começou a olhar o que não devia olhar. Irmãos, que venhamos vigiar. Que o nosso coração venha a ser vigilante, que nós venhamos vigiar diante de Deus, para que nós não caiamos em tentações. Porque o que mais tem nesse mundo é tentação. O que mais tem nesse mundo é coisas atrativas para desvirtuar a nossa fé, para nos tirar do foco. Então, nós vemos toda essa situação na vida de Asaf. A palavra de Deus vai dizer que ele quase que os seus pés desviaram. Quase que ele sai da presença de Deus por completo. Quase que os seus pés desviaram. Os pés é o quê? É o que nos sustenta de pé. E é o que nos faz andar. Quase que ele cai e não pode mais se levantar. Quase que ele não pode mais prosseguir andando. Ele desviou o seu pé de estar ali na presença de Deus. Mas a palavra de Deus vai dizer assim, no verso de número 17:
até que entrei no santuário de Deus, aonde há o divisor de águas, para a vida de Asaf e para a vida de todo o servo e serva de Deus até o dia de hoje, porque nem tudo está perdido. Se você está se encontrando fraco, se você está dizendo, eu estou caindo nas tentações e eu não estou conseguindo, o Senhor, Ele tem a luz da salvação para a tua vida. Nem tudo está perdido. A palavra de Deus diz, ele entrou no santuário, ou seja, ele buscou a presença de Deus, como nunca ele havia buscado antes. Então você e eu podemos fazer isso, buscar a presença de Deus, enquanto há tempo. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Amém? Há uma esperança para você. Glória a Deus. No verso de número 21, só para a gente ter aqui uma ideia da situação desse homem, diz assim, verso 21, assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Ou seja, ele se tornou, o coração se azedou, e quando a gente fala coração aqui, é no sentido do intelecto, da mente. O coração dele se azedou, ou seja, ele se tornou uma pessoa áspera, uma pessoa irritadiça, uma pessoa sem paciência, uma pessoa que vivia irritado, aborrecido. No verso 2 diz assim, assim me embruteci e nada sabia, eu era como um animal perante ti, perante Deus. Ele vai dizer, eu me tornei uma pessoa grossa, eu me tornei uma pessoa violenta, uma pessoa injusta, sem entendimento diante de Deus. Eu não entendia Deus, eu não entendia o propósito de Deus, eu não entendia nada. Ele estava ali perante a Arca da Aliança, mas ele não estava conseguindo entender nada. Ele havia se perdido. Que nós vamos cuidar para não nos perder, irmãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o mundo é cruel. O mundo é cruel. E aqui, ele vai dizer então, que ele entrou no santuário. E quando ele entra no santuário, é interessante que ele era um homem, que ele tinha acesso livre a estar na presença de Deus, no santuário de Deus, a buscar a Deus. Mas aqui vai falar, até que entrei no santuário. É que a partir de aqui, desse momento, ele entrou diferente. Ele começou a analisar toda a sua história e tudo o que estava acontecendo com ele. E ele falou, não, assim não dá para ficar. Eu preciso da ajuda de Deus. O início do levantar do homem e da mulher está na humildade. E ele conseguiu reconhecer isso. Então ele entrou no santuário, mas ele entrou de uma forma diferente. E quando nós entramos no santuário, quando nós entramos na presença de Deus, quando nós entramos na casa do Senhor, de uma maneira religiosa, de uma forma, é costume, é costumeiro, já estou acostumado, aquele louvor, eu já estou acostumado, aquela mensagem, já estou acostumado, aquela oração, já sei como é que é, a gente levanta, põe a mão no coração, a gente fecha o olho, eu já sei tudo. Quando a gente entra na casa de Deus dessa maneira, pouco Deus pode fazer por nós. E não porque Ele não tenha poder para fazer, é porque nós nos fechamos para Deus. E Deus dá liberdade para mim e para você. Ele não vai invadir a tua intimidade se você não permitir, porque Ele te respeita. Então o que acontece? Ele só vai chegar aonde você aonde Ele sabe que Ele vai chegar e que Ele vai encontrar um coração preparado. E aí, irmãos, a gente tem que entrar na igreja
Mas quando entrarmos na igreja, ou na nossa oração, na presença do Senhor, que nós entremos de uma forma diferente. Não, sabe, refém de tradições, de costumes, porque assim, não. Entremos na presença do Senhor, como nós falamos com o nosso amigo. Quando nós falamos com o nosso amigo, por exemplo, será que a gente fala igual um robô com o nosso amigo? Não. A gente é o quê? É espontâneo. E que quando a gente fala com o nosso amigo, o que a gente fala? A gente fala de tudo. Quando a gente fala com o nosso amigo, a gente fala de coração aberto. Sabe? O Senhor, Ele quer ser o teu amigo. E que nós também possamos abrir nosso coração para que Ele seja o nosso amigo, para nos tê-lo como o nosso amigo. Então que entremos na presença de Deus de forma diferente. Esse homem, ele estava exausto. Ele não aguentava mais a sua mente, o seu coração, ele não aguentava mais. Ele estava exausto, estava cansado, sua mente estava exaurida de tanto cansaço, de ficar lidando com aqueles sentimentos maus dentro dele. Mas ele chegou diante da presença de Deus de uma forma diferente. Eu estou aqui, Senhor. Estou assim, assim, assim. Mas eu quero mudar. Eu quero que o Senhor me dê uma resposta. Eu quero a tua luz. E a partir daí, Deus iluminou a mente de Asaf e começou a mostrar tudo para ele. E aí ele começou a entender o final daqueles que ele estava invejando. Que ele, na verdade, podia não ter tudo o que ele queria nesse mundo. Mas ele tinha o mais precioso, a salvação da alma dele. Ele tinha Deus com ele. E aqueles tinham tudo no mundo. Mas e quando eles tivessem que prestar contas com Deus? O que seria deles? Aí Deus vai e mostra, tá vendo, Asaf? Vai ser assim, assim, assim. Você está achando que eles são felizes, que eles têm saúde, que eles têm prosperidade, que eles têm tudo nessa vida? Que as pessoas se prostram diante deles e ouvem tudo que eles falam, e respeitam tudo que eles falam, e tudo que eles dizem é lei. São adorados. Olha só o fim deles. Como é que vai ser, Asaf? Deus fez ele ver e entender. Ele caiu em si. E quão maravilhoso é quando a pessoa cai em si, se arrepende e retorna. E foi assim com o filho pródigo. E ninguém dava nada por ele. Até o seu irmão ficou meio aborrecido quando ele voltou, porque o pai fez uma festa para ele. Ele errou, mas ele se arrependeu, se colocou diante do pai e disse: Pai, eu pequei, me perdoa. Aí está a diferença. Esse homem se arrependeu e Deus mostrou tudo para ele. Mostrou o fim o que haveria de acontecer com aqueles que eram ímpios. Eles eram pessoas vazias e ocas por dentro. Eles não tinham o que Asaf tinha dentro dele, que era Deus. Asaf estava pensando tantas coisas, achando, poxa vida, eles são os bambambãs, eles são os melhores, eles são, né? Mas e quando eles colocavam a sua cabeça no travesseiro? Isso Asaf não sabia. E Deus mostra para ele. Você acha, Asaf, que esses homens, essas pessoas são realmente felizes? E Deus mostra para ele. Então, irmãos, não venhamos nos iludir com os brilhos, com as coisas, por mais lindas que sejam, por mais interessantes que sejam desse mundo. Olhemos para Deus, olhemos para o Senhor. E Ele vai dizer aqui no verso 23, todavia, ele agora já está transformado por Deus, esclarecido, perdoado, abençoado.
por Deus. E ele vai dizer assim: todavia, eu estou de contínuo contigo. Aí ele vai dizer: é verdade, Deus. Eu estou de contínuo contigo. Estou todo o tempo com o Senhor, o Senhor está comigo. E o ímpio não tem isso. Aí ele vai dizer assim: tu me seguras pela mão, pela minha mão direita. Ou seja, o Senhor me dá a segurança que eu preciso. E eles não têm essa segurança. Quem é que segura na mão direita deles? Mas eu tenho quem segure na minha mão direita. Firme meus passos e não me deixe cair. Ele vai dizer assim: guiar-me-ás com o teu conselho. Eu tenho o melhor, o conselho de Deus. Eu sou aconselhado por Deus. Eu tenho a direção de Deus. E eles? Qual é a direção que eles têm? Ou seja, ele está reconhecendo que Deus era a segurança dele, que Deus estava sempre com ele, e que Deus era aquele que lhe aconselhava e que estava diante, sempre com ele, orientando ele em tudo, para que ele não padecesse, para que ele não se inclinasse para o mal e permanecesse. Aí vai dizer aqui, verso 24 ainda, diz assim: e depois me recolherá em glória, e o Senhor é aquele que me concede a salvação. E eles? Qual é o Salvador deles? O mundo? Ele vai dizer aqui, ele vai dizer aqui também no verso 25: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje mais. Agora nós vemos um homem transformado pelo poder de Deus. Agora nós vemos um homem realmente que está em Deus e Deus está nele. Um homem que deixou para trás todas aquelas aflições, que todas aquelas revoltas, que se desprendeu de todos aqueles sentimentos maus que estavam torturando ele, perturbando ele. Ele vai dizer: a quem tenho eu no céu? Agora eu entendo. No céu eu não tenho ninguém além de ti. O Senhor é tudo para mim. Ele vai dizer: na terra não há quem eu deseje mais. Aqui na terra eu não desejo ser como os ímpios. Aqui na terra eu não quero ser como o mundo é. Eu não quero fazer o que o povo faz. Aqui na terra eu só tenho um desejo, que é um desejo por ti. Aqui na terra eu só quero o Senhor e nada mais. Ele vai dizer: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Eu posso até estar fraco em alguns momentos, mas Deus, com certeza, Ele será sempre a fortaleza do meu coração. A minha porção para sempre. Ou seja, Deus é tudo que eu preciso. Deus é tudo o que eu desejo. Deus é tudo o que eu tenho. E essa deve ser a minha e a sua declaração em tempos onde o mundo está cada vez mais inclinado a fazer a vontade do mal. É a gente dizer: não, Senhor, tudo que eu tenho aqui é o Senhor. Tudo que eu desejo aqui é o Senhor. O Senhor é tudo para mim. Amém? Então, assim como Asaf, ele estava até se perdendo, mas Deus o levantou. Ele se colocou diante de Deus. Ali, no santuário de Deus, ele foi esclarecido de tudo. E passou a ter uma nova vida com Deus, transformada por Deus. Assim mesmo, Ele quer fazer comigo e com você. Deus, Ele quer agir comigo e com você. Renovar a tua vida com Deus. Renovar a tua aliança com Deus. Amém? Que nós possamos, vamos ficar de pé por um momento, que nós possamos refletir sobre essa palavra. Gostaria de fazer uma breve oração por nós. Senhor, eu quero, Senhor, fazer essa breve oração por nós, invocando o nome do Senhor. Meu Senhor Jesus, quantos de nós já fomos Asaf nesse tempo difícil que ele passou, Senhor? E quantos de nós que ainda estamos sendo Asaf,
no nosso presente tempo, Senhor. Mas já sabemos de uma coisa, que o Senhor é um Deus de amor, que o Senhor é um Deus que abençoa, que cuida, que zela do teu povo. Senhor Jesus, que nós possamos, ó Deus, nos arrepender, estar na tua presença, permanecer nela, em nome de Jesus Cristo. Tira todos os impedimentos, tira todo o embaraço da nossa vida. Senhor Jesus, venha lavar-nos, Senhor, meu Deus amado, todo o nosso ser, purificar, Senhor Jesus, com teu sangue, Senhor. Tira todos os pensamentos que está tentando nos fazer escorregar da nossa fé. Tira todos os sentimentos que porventura estejam tentando nos fazer resvalar nossos pés. Senhor Jesus, que nós venhamos olhar para o Senhor, guardar o contato verdadeiramente com o Senhor, que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, deixar essa vida de sofrimento, se for o caso, Senhor. Meu Deus, que nós venhamos ter uma vida, Senhor, tranquila e de paz, sabendo, Senhor Jesus, que o Senhor é tudo que temos, e que esse tudo que temos é o que nos faz feliz. Esse tudo que desejamos é o que traz completude para a nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus, que nós vamos entender isso, Senhor, e que nós vamos permanecer firme na nossa vida, na nossa caminhada com o Senhor, que nós vamos permanecer, Senhor, a cada dia, olhando para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, deixando as coisas velhas para trás, meu Senhor, vivendo o novo, Jesus, que possamos renovar a nossa fé, a nossa força, Senhor, a nossa vida de adoração, a nossa vida de comunhão com o Senhor, em nome de Jesus, que não venhamos olhar, Senhor, para as circunstâncias ao redor de nós, meu Senhor, porque se nós olharmos para as circunstâncias ao redor de nós, certamente como Asaf, também nós vamos cair, mas que nós venhamos olhar só para o Senhor, que a nossa visão esteja sempre no alto, sempre, Senhor, acima, sempre nas coisas de Deus, meu Pai, que os nossos pensamentos sejam Deus totalmente, para a tua glória, para a tua honra, para o nosso bem também, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.